da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar de um país que nós aqui, principalmente aqui da Serra Gaúcha, temos uma memória, enfim, uma relação afetiva muito forte, que é a Itália. E para falar desse país, nós vamos receber hoje o seu Geraldo Farina, da nossa querida vizinha Bento Gonçalves, que está lançando o livro Itália Bella, Viagens, Memórias e Reflexões, que conta um pouquinho das suas viagens para a Itália e das suas experiências lá. E claro, vamos saber tudo. Muito obrigada, seu Geraldo. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter estado aqui hoje. Prazer é meu, fico imensamente feliz de estar aqui e poder falar um pouco sobre a obra também é um espaço super importante, porque o autor tem que mostrar a cara, né? Senão o livro encalha e não produz efeito nenhum. Eu aceito, saber, sim, né? é muito prazer mesmo. Então, maestro e professor, né, seu Geraldo? Sim, Gostaria que falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória de certo, vida. bem. Eu nasci em Ibiraiaras e não outras cidades que o pessoal pensa, mas muito cedo eu fui morar em Nova Prata. E aos 12 anos aí eu fui para o seminário dos Freis Capuchinhos, em Vila Flores, Veranópolis e Vila Ipê. Aonde eu comecei a me dedicar muito ao canto, a estudar música, até porque tinha espaços que quem gostava da música, queria se aperfeiçoar, em vez de trabalharmos, eles nos deixavam umas horas a mais. Então era interessante. Então a minha formação inicial foi dali, do seminário dos Freis Capuchinhos, e já se cantava obras bonitas. Mas depois eu saí e voltei para Nova Prata, onde eu casei com a senhora Lenice Farina, Lenice Sustiço Farina, que geramos 4 filhos. E aí eu cursei letras em Bento Gonçalves e Caxias do Sul, pós-graduação. Paralelamente, eu sempre me dediquei também ao canto coral, fazendo oficinas no Brasil todo praticamente. São Paulo, Curitiba, muitos anos fui para Curitiba, Porto Alegre. Eram ótimas essas oficinas, que me deu uma bagagem sempre, me alimentava por ali. Na verdade, eu trabalhei 40 anos como maestro. 40 anos. Como professor de música e de literatura brasileira e portuguesa. Eu trabalhei 30 e me aposentei ali. Quando eu me aposentei, aí passei a me dedicar só para a arte do canto, inclusive com grupos infantis. Então eu criei uma dezena de coros em Nova Prata, Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Bento Gonçalves, acima de tudo, Nova Roma do Sul, Carlos Barbosa, Garibaldi. Essa região toda eu percorri. Através do canto. Através do canto, e também sempre também eu acabei tendo uma relação muito forte com a própria cultura italiana no todo. Então eu vim para Bento Gonçalves para organizar os Caminhos de Pedra, por exemplo, que é um projeto de turismo cultural. E uma das primeiras tarefas que o seu Tarcísio me deu, ele disse, cria grupos artísticos. E realmente conseguimos lá criar grupo de flauta, criamos um coro meio ruinzinho, mas foi crescendo. Uma banda, um grupo de teatro, tudo no interior. Então, um dos motivos da sua vida, Bento Gonçalves, foi o seu Tarcísio Miquelon. Foi o seu Tarcísio Miquelon. E relacionado com a arte do canto e ao mesmo tempo com a cultura italiana. Para incluir nesses caminhos, nesses roteiros turísticos, que ele, né, o Tarcísio, inclusive, já esteve aqui, é um entusiasta, um grande nome do Sem turista, dúvida. Incluir a música e a cultura italiana. E a cultura italiana. Porque o projeto ele é basicamente de turismo cultural. E até é uma pena que ele se desvirtua dessa linha. Porque é o que dá a alma. Bem, então, por alto, eu posso falar uma semana também sobre a minha vida profissional, mas em síntese é isso aí. Em Bento Gonçalves, em 2003 e 2004, eu me aposentei, e aí eu me aposentei do Estado, e eu me licenciei também dos Caminhos de Pedra para me dedicar aos coros.
e formamos belos coros, a tal ponto que depois eu te explico um pouco melhor, nós participamos de festivais na Itália. Bom, por que eu fui para a Itália? Porque eu tenho essa paixão. Em primeiro lugar, eu tenho escrito também a história da minha família do lado de minha mãe, que é a família Rigo. Então eu pesquisei, a primeira ida que eu fui foi também para descobrir as raízes. Eu conhecia, adorava o meu avô, Giovanni Rigo, e ele me chamava, eu acho que porque eu dava mais atenção a ele me chamava de lado, escolta qua. E ele já vinha e me contava as histórias. E eu fiquei fascinado. Quando eu cresci, eu percebi que ninguém tinha conseguido ainda retornar à Itália para descobrir se o vô era realmente... E o seu avô, ele nasceu na Itália? Nasceu na Itália. O meu avô nasceu em Costa Bissarra, que é um lugarzinho pequeno de Vicenza. E ele sempre falava disso. E ele saiu de lá com 16 anos, imagina, tinha um conhecimento. Uma boa lembrança. E ele, inclusive, gostava do canto e do teatro. Era uma pessoa... Ele não era muito letrado, mas ele tinha muito bom gosto e muito conhecimento. Que, inclusive, gerou ali bastante artistas, a partir dos Rigo e dos Farina, porque a minha mãe é Rigo. A minha mãe é a última da grande família do meu avô. E a primeira vez que eu fui, então, foi ainda em 1988. Então, a sua primeira ida à Itália foi em 1988. Eu fui sozinho, porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos para estudar em Gênova, que o Frei Rovílio Costa, acho que certamente você já ouviu falar também dele. Sim. Frei Rovílio Costa me disse, vai, te inscreva, eu vou te dar uma força. E ele botou uma cartinha dele, não deu outra, eu fui selecionado. E aí eu fui com dificuldades, porque lá eu tinha tudo, mais ou menos, estadia e o curso, mas eu tinha que pagar a minha passagem de ida e volta. Então foi um primeiro desafio, fui sozinho, e os primeiros dias antes de entrar no curso, eu percorri exatamente os caminhos inversos que o meu avô tinha feito. Então, já nessa primeira ida, você já foi... Eu já fui atrás. Já foi atrás da história. Eu fui de Milão, já fui para Vicenza. Aí queria saber se existia Costa Bissarra, que eu sempre achava que era uma coisa que o meu avô contava, mas na fantasia, em vez não, estava pertinho, 6 quilômetros. Seria uma comuna, então. É uma pequena comuna de Vicenza, que se chama Costa Bissarra. E aí eu fui lá. E quando chegou lá, como é que foi? A emoção é muito grande. Porque aí eu lembrei que eles saíram de Costa Bissarra e foram a pé até Vicenza. De Vicenza, os trens eram todos aqueles Maria Fumaça ainda. De Vicenza, eles foram até Milão, que eu já tinha percorrido o caminho. E de Milão, eles pegaram outro trem e foram para Gênova. 3 dias depois, eu fiz, então, esse caminho. Eu voltei, passei por Milão, etc., e fui para Gênova, aonde eu fiquei apenas 15 dias, era para ficar um mês, e foi interrompido o curso, porque eu tive que voltar para fazer concurso no magistério. Nossa, então eu voltei vislumbrado, mas ao mesmo tempo frustrado também. Ficou incompleto. Incompleto, muito incompleto. Tinha só a vontade de retornar. Anos depois, eu fui convidado para representar os descendentes da Lombardia, porque os Farinas são cremonesi, Cremona, que é aquela bela cidade que produzem os violinos. E aí eu fui para um simpósio internacional dos imigrantes lombardos no mundo, que foi em Milão. Essa segunda vez foi muito rápido também, porque eu fui e acho que ficamos apenas 5, 6 dias, e eu consegui dar um chego em Roma, que eu não tinha conseguido antes. Não podia dessa vez não ir para Roma. Voltei também frustrado. Não pode ser assim sempre correndo. E aí em 2006, 2007, eu planejei com a minha esposa, a Lenice, que nós iríamos fazer um passeio para nós, com tempo. Os recursos eram sempre parcos difíceis, vendi o carro,
e fomos. Passamos 42 dias. 42 dias. Foi espetacular, porque aí eu fiz intercâmbio, eu já conhecia uns maestros, eu fiz intercâmbio com cidades, com festivais que tinha. Eu preparei um terreno para depois ir para os festivais. E aí isso foi em 2007. Em 2012, aí eu já fui para um festival menor na região lá de Bérgamo, passamos por lá. E depois eu fui para Cittadella, é uma cidade pequena que tem gemelagem com Nova Prata. E em 2014 aí eu fui para um primeiro festival. Eu organizei um coro e eles nos convidaram, se chamava o Festival Voci del Mondo, Vozes do Mundo. E o coro que eu levei era o único brasileiro que foi. Foi muito legal, porque a gente conviveu com outros coros, tínhamos receio, porque os nossos coros, cá para nós, eles não têm aquela qualidade que a gente gostaria de ter. E até por ter N dificuldades, as pessoas têm pouco tempo para ensaiar, as pessoas, 90% não têm conhecimento, começaram a cantar de adultos. Também nós temos sérios problemas de que a educação musical é muito pequena nas escolas, de modo geral. Enfim, são N situações. Mas eu fui, com cara e coragem, e aí foi em Cittadella. E quantas pessoas estavam nesse coro? Essa segunda vez eu estava com 45 pessoas. 45 pessoas. É importante porque o meu livro, depois que eu escrevi, eu uso todos esses como personagens do livro. E tá, aí eu fui, 3 anos depois, então eu fui para Verona, que inclusive um maestro chamado Giuliano Rinaldi não conseguia me localizar, ele localizou o Cassiano. Ele localizou o Cassiano, se o Cassiano conhecia um tal de Geraldo Farina. aí depois imediatamente eu contatei e ele nos convidou para um festival internacional de 32 coros. Foi fantástico, porque nós convivemos aí com a Bélgica, Suíça, Alemanha, Áustria, e é o canto que nos aproxima. E como foi assim a primeira ou alguma apresentação especial, assim, como o senhor, foi para o senhor a ver o seu trabalho, enfim, sendo demonstrado na Itália? Foi fabuloso. Quando nós chegamos em Cittadella, é uma cidade pequena, mas muito bonita, perto de Vicenza, nós cantamos inclusive fora da cidade. E o pessoal foi se aglomerando, assim, informalmente. No dia seguinte nós fomos visitar Veneza, antes do início do festival ainda. E nós chegando lá na Praça São Marcos, quando chegamos, tocou o sino do meio-dia. Eu perfilei o coro e cantamos lá. Assim, multidão ao redor, fotografando, filmando. E aí foi muito comovente. E também, o senhor já conhecia a Itália, né? Já tinha ido em outras oportunidades. Mas penso também que muitas dessas pessoas que o senhor oportunizou a saída... Exato. E chegaram com o senhor pela primeira vez na Exatamente. Itália. E como foi oportunizar isso? Assim? Eu acho que o mais rico, mais do que apresentações de coros, foi ter possibilitado a ida dessas pessoas. Em cada viagem eu tive alguns casais idosos que jamais tinham sonhado em ir para a Itália. Outra coisa, nós fomos para a Itália com os recursos dos próprios coralistas. Nós organizamos 1 ano antes, 2 anos antes, cada um apertando de como dava, porque não é complicado, tu vai buscar patrocínio de um, ajuda de outro, e depois cria, parece, privilégios. Nós sempre fomos com os recursos dos coralistas. Nem da prefeitura, nada. Fomos sempre com os coralistas, fizeram das tripas coração, até rifinha, jantares, para poderem ir. E é claro que a emoção foi muito grande ver esses senhores que foram para a Itália
90% pela primeira vez. Eram poucas pessoas que tinham ido. Acompanhar isso, né? Foi. Também, né? Foi. E quando nós chegamos em Veneza e cantamos a Marina Campanera, que é uma música composta em Serafina Correia, foi emocionante. Foi emocionante. Foi muito, muito legal. E então, mais ou menos no livro, eu tento colocar um pouco dessa vivência que eu tive. São 7 viagens. A primeira vez eu fui sozinho. A segunda vez eu fui com a minha esposa e foi muito rápido. A terceira vez, então, nós passamos 42 dias. Nós tínhamos a base em Milão, numa família amiga. E diariamente nós pegávamos o trem e íamos para onde... Então foi ali que, inclusive cidades pequenas, fomos também para Caravaggio, que ninguém quase vai, porque é uma cidade pequena, é fora dos roteiros. Eu descobri lugares que depois a agência passou a colocar no roteiro. Por exemplo, Orvieto. Orvieto é uma cidade artística muito linda, no alto de um morro, toda murada ainda. Tem uma catedral lá fabulosa que a gente se pergunta como é que fizeram do Renascimento. Assis, certas partes também. Então eu me orgulho por ter também descoberto lugares que ninguém ia. Passar fora dos roteiros normais. E isso é uma grande magia de uma viagem, né? Enfim, se respeita toda forma de viajar e às vezes a melhor opção é a opção que se tem. O melhor tempo para um país é o tempo que se tem. Mas, se pudermos escolher, assim, fica muito difícil dizer assim, eu conheço a Itália ficando muitas vezes 2 dias, 3 dias em Roma. É difícil. Né? Você tem uma pequena ideia do que é a Itália. Exatamente. Porque, assim, os países, principalmente a Europa, é muita arte, é muita cultura, é muita coisa. As pequenas cidades, assim, elas são fantásticas, exatamente. Né? Eu acho que o telespectador sabe que a Itália detém 40% do patrimônio mundial. De 40% do patrimônio cultural mundial. Para um país só é muito. É muito, então essa é muita coisa para ver. Esses achados também, exato. Fora do óbvio, né? E assim, depois da 5ª viagem, eu não tinha ainda conseguido ir de Roma para baixo, porque nunca tinha tempo. Eu nunca consegui ainda. E aí eu fui, adivinha onde? Que me encantou e tive que voltar 2 vezes. Pompeia. Pompeia é fascinante. Porque a história de Pompeia era uma cidade importante, quase como Roma. E tinha um desenvolvimento fantástico. Simplesmente parou. Foi soterrada. Foi soterrada, 7 metros de cinza e vulcão. Uma erupção. Então, e tá tudo lá muito bem preservado. Porque daí tem essa questão também. Se nós gostamos muito de um lugar, nós queremos voltar. Para aquele lugar. E daí sempre fica aquele dilema. Volto para um lugar que eu gostei muito, vou conhecer outro. Exato. Né? Quanto é o equilíbrio. Na 6ª viagem, aí eu fui para lá, mas o tempo também foi meio insuficiente. Na 7ª, eu programei para ficar o dia inteiro lá. Então eu fui 2 vezes para Pompeia também. Se eu for para a Itália de novo, eu tenho que ir para Pompeia. Tem coisa que não me explica. Ainda não preciso saber. Preciso saber mais. Não tem como a gente absorver tudo. Então eu acho um conselho, sei lá, se é que eu posso dizer. Acho que viajar é olhar e olhar e olhar e estar e provar, sentir. Não é passar. Passar fotografando simplesmente, né? Quanto mais, porque aí você absorve, aí você sente, você vive, você aprende com a experiência, os detalhes. Outra cidade que a gente nunca deixa de ir a própria Florença, que é a capa do meu livro, é a Torre de Giotto de Florença. Que não é muito usado, não é muito, tem coisas que são mais conhecidas, que nem o Vaticano, a Duomo de Milão, a Galeria Vittorio Emanuele, mas essa de Florença não é tão usada. Então eu quis, e foi aliás uma ideia muito boa de uma jornalista aqui de Caxias do Sul, a Julie Reck.
E eu tinha pensado em várias tomadas e, né, optamos no fim por essa única. E ficou legal, ficou. E atrás então da cidade dos Farina, é de Cremona. É a Catedral de Cremona, aonde está totalmente sem pessoas nenhuma, já é o tempo da Covid. E aí é que eu imagino o que é uma cidade dessas sem o burburinho, sem o movimento, sem a presença dos turistas. Pois é, então, né? Como foi estar aqui num momento que a Itália estava, né, o epicentro, enfim, você sabia tudo que estava acontecendo na China, mas a gente não imaginava que ia chegar no Ocidente e chegou muito forte na Itália. E bem rápido. E bem rápido. E bem rápido. Como foi estar aqui, imaginando tudo que estava, e sabendo também, né, tudo que estava acontecendo lá? Pois é. Eu fui pego de surpresa, porque eu tinha uma atividade bastante intensa, e no ano 2000 me tranquei em casa. Até porque realmente as notícias eram muito ruins. Era necessário estar em casa. O que eu ia fazer? Aí a minha esposa, ela me disse, leia. Então tá, eu reli um bocado. Eu reli quase todos os livros sobre peste, desde os noivos que se passou na região de Milão, o Decameron, que se passa em Florença. E aquela época, as ditas epidemias dizimava até chegava a matar metade das pessoas ou mais. Esse é um dado que de repente, olha a evolução que já a humanidade teve. Parece que não. Imagina se toda pessoa que tivesse pego a Covid partia tanto por cento que nem que era anteriormente. Então a ciência avançou. Poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido extremamente pior. E eu fiquei com receio disso. Se a gente lê também A Peste de Camus, então primeira coisa, eu reli esses livros. Eu conhecia praticamente todos, mas eu reli. E depois aí eu digo, poxa, mas acho que eu vou escrever. Organizei o material todo das minhas 7 viagens à Itália. E quando eu notei, já tinha um livro de 300 páginas, eu digo, não pode ser tão... Aí eu fiz uns cortes, tem umas coisas que são evidentes que parece que estava aí mesmo travado também pela Covid. Lá pelas tantas eu tenho uns cortes bruscos, tem até erros também de português, que o corretor se justificou, mas enfim, eu tive esses problemas. Isso no ano 2020. E em 2021, quando eu achava que estava tudo indo, aí é que fui acometido pela Covid. E eu pensei que eu não ia entregar esse livro ao público. Foi muito forte. Foi muito forte. Mas eu diria que aí de novo o próprio exercício de respiração, que os corais que nós aprendemos, eu e a Camila trabalhamos muito nisso, exercícios de respiração diafragmática, completo para os coros, eu fazia incessantemente. Quando o oxímetro baixava, eu vá fazer e me fortalecer. Mas você não chegou a ficar internado? Não fui por teimosia, porque se eu ia, eu acho que eu tinha ficado. Tinha ficado. Foi ali. Foi porque foi aqueles dias que tinha 130% de ocupação. Nossa, ainda imagina, eu tinha que me segurar com unhas e dentes em casa. Porque no ambiente hospitalar também não estava fácil. Não estava nada fácil. E ali o último capítulo é essa reflexão que eu faço. E uma passagem muito bonita que o senhor me passou aqui, enfim, que está no livro, é a questão da sua irmã e do Papa, né? Foi. Como foi essa? Na última viagem que eu fiz, eu levei professores de Bento Gonçalves que estavam reclamando há muitos anos que eu ia sempre com corais e etc. E nunca tinha dado chance. Não era que fosse questão de chance dele. Na verdade, queria ir, todo né? mundo. Eu digo, bom, então vamos nos organizar e vamos. Aí eles se organizaram e tal, e tinha um grupo meio pequeno ainda. Quando eu aconselhei, olha, os custos vão aumentar. Porque o ônibus, o terrestre na Itália, custa sempre igual. Sim. O guia permanente custa sempre igual.
as tarifas dos hotéis, se tem um grupo maior, você consegue abatimento. O ideal é com um grupo de 30 no mínimo. Então aí eu pensei e digo, vou levar minha irmã. Ela recém tinha vendido um terreno lá, e eu sabia que se ela não fosse aquela hora, ela ia gastar, né? Vamos transformar isso em euros. Transformar né? em euros. E foi. E ela veio, ela estava bem ruinzinha, mas lá ela viveu com uma fortaleza exemplar. E tudo que ela sonhava era ver o Papa. E ela viu. E bem de perto. Que bom. Inclusive tem imagens aqui Tem. no livro. E a história dela é muito interessante, porque ela teve a força, a energia para poder ir, voltou, ficou acho que uns 2 meses apenas bem, e depois tomada totalmente de câncer e você foi. Mas realizou esse sonho. Interessante. Né? Então e essa questão de ver o Papa, por mais que se planeje, se saiba mais ou menos a rotina dele, não é uma garantia. Não é uma garantia. Não é. Nessa viagem eu priorizei ficar em Roma numa quarta-feira. Eu tinha mais elástica a coisa, porque eu não tinha compromisso de cantar com coral aqui. Que é o dia que acontece a audiência. É da audiência. Mas pode, às vezes, dar do Papa viajar, de não ter audiência. Pode estar. Agora passou 2 anos praticamente sem audiência. E na audiência ele é muito tranquilo, né? O Papa móvel vai, se desloca, tá? Alguns chegam a tocar nele. Enfim, é sempre uma emoção muito forte. E a última foto do livro é o do Papa. Brancão, assim, meio fotografado por um colega da gente, né? Da excursão. É uma emoção. É uma emoção forte. Mas eu gosto de viajar com coros. Só vou contar um fato espetacular. O que é a harmonia do canto, o que é a arte. Um determinado dia, isso foi em 2014, quando eu fui com o primeiro festival, nós estávamos passeando em Veneza, todos uniformizados, todo mundo via que era brasileiro, até pelo barulho que fazem sempre. Não tem mais, ninguém é tão barulhento que nem um grupo de brasileiros. E tinha a bandeira também do Brasil. E eu vejo uma turminha de jovens muito bonitas, moças e rapazes, rindo. E falavam. Eu digo, eles estão falando a gente. Aí eu tenho no meu coral, tem um cara que entende alemão. Disse, Jorge, vai lá, escuta. Ele disse, professor, nem precisa escutar, eles estão rindo da nossa cara, porque perdemos a Copa do Mundo por 7, naquela vez. E ali, eu disse assim, Jorge, vai lá e conversa com eles, e diz que nós perdemos a Copa do Mundo, mas não perdemos a alegria de viver. E acabam ficando amigos. O futebol também, o esporte, na verdade. O esporte. E eles foram muito legais, porque depois nos entendemos, cantamos juntos, quiseram que nós cantássemos a Aquarela do Brasil, e foi uma confraternização. Depois caminhamos acho que meia hora juntos. Então o canto também tem isso. Para que ficar brigando, né? Sim, pra mim, né? Foi um acontecimento que não dá para esquecer. Né? E quem quiser adquirir o livro, certo. Como é que faz? Tá, eu não tenho colocado em muitas livrarias. Em Bento Gonçalves está na Dom Quixote e está na livraria da Paróquia Santo Antônio. E em Nova Prata também tem uma livraria que vende. Mas eu coloco à disposição o meu e-mail, se é que posso colocar, claro, sei. Deve. Eu tenho atendido clientes hoje, é muito tranquilo, né? Eles passam um Pix aí. Ontem também já enviei assim um livro. Então é muito tranquilo. Se eu posso passar o meu e-mail, claro, por favor. porque ainda é a forma melhor que eu tenho. Porque é uma edição meio pequena, são só 1000 exemplares. Não adianta ficar botando de cá e de lá e controlar, depois é difícil. O meu e-mail então é maestrogeraldofarina@gmail.com maestrogeraldofarina@gmail.com. Pode passar por aí ou pelo telefone, pode, pelo zap, que é da minha mãe, da minha senhora, da Lenice, 999 59 6133. Repito, 999 59
6133. Pode fazer o pedido com ela por zap e a gente envia com o maior prazer. Eu tenho, na verdade, me ajuda porque foi um livro que eu não planejava escrever, não tive patrocínio e os custos gráficos, a conta vem. Eu tenho ainda uma prestação meio elevada para pagar, depois o restante vai tranquilo. Isso aí, gente, vamos adquirir o livro. Seu Geraldo, foi uma honra recebê-lo aqui. Teria assunto para muitas horas de conversa, né? E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo livro. E as portas sempre estarão abertas para quando o senhor quiser. Muito obrigado. Por sinal, a capa é azul, tão que nem a tua blusa. Olha que linda que fica, tá tudo bonito. Obrigada. E, gente, obrigada a todos. Eu que agradeço demais essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.